Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cora, quem vos fala. Hoje nós vamos falar de uma das criaturas mitológicas mais conhecidas que se tem notícia. Elas são representadas em diversas culturas e em diversos mitos, e a gente vai ver ela ao longo do tempo diversas e diversas vezes. São criaturas metade mulheres e metade peixes. Eu estou falando das sereias. Afinal de contas, qual a origem delas, como elas surgiram e por que elas são tão perigosas? As sereias têm a sua principal origem na cultura da mitologia grega e por lá elas são descritas como metade mulheres e metade peixe, metade aves. Mais tarde, na Idade Média, essa descrição é feita como uma releitura em que elas passam a ter metade peixe no lugar de metade pássaro. E aí a gente vai trabalhar nessa metade pássaro depois, em outra ocasião, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas na Idade Média, quando ela foi descrita como metade peixe, a iconografia dela começou a representar elas como belas mulheres até a parte de cima, né? Sempre de seios de fora, cabelos longos, muito bonitas, esvoaçantes e com cauda de peixe, sempre conectadas à luxúria que envolve os homens e tendo um canto miticamente muito poderoso, uma voz muito poderosa e angelical, capaz de hipnotizar os homens, principalmente os marinheiros que passavam por ali. E em algumas culturas, principalmente nas europeias, elas passavam e enganavam os homens com a sua beleza, com a sua voz, seduziam esses homens e capturavam esses homens e submergiam eles para o fundo do mar, tanto para afogá-los quanto para devorá-los. Sim, elas devoravam os homens, no sentido de deglutir e comer, ou afogavam eles. Essa descrição da Idade Média de que são mulheres muito bonitas do dorso para cima, muito atraentes, com vozes angelicais capazes de hipnotizar e compelir até mesmo marinheiros experientes, fazendo com que barcos naufragassem em pedras e afundassem os navios e afogassem os marinheiros e também devorassem aqueles que estavam no barco, é justamente para mostrar o quanto a natureza luxuriosa do homem pode ser perigosa, né? Isso foi usado para a Idade Média para mostrar que a luxúria era um sinal de perigo. Você ter aquela luxúria com aquelas mulheres bonitas ali, aquelas mulheres de seios de fora, aquela voz angelical, aquela melodia toda, e no fim acaba sendo afogado ou devorado por elas, né? Mostrando que elas têm uma natureza voraz e muito perigosa. É importante mencionar que em alguns textos antigos também é visto sereias sendo benevolentes, ajudando marinheiros a chegarem a locais onde eles não conseguiam, né? Eles tinham se perdido no mar ali, e elas benevolentemente guiando eles até um local, até um porto seguro, ou seja, nem todas as sereias são descritas como seres que vão simplesmente afundar o navio ou afogar os marinheiros ou mesmo devorá-los. Algumas são mostradas auxiliando os marinheiros, e aqui no Brasil a gente tem a Iara, né? Ou a Mãe d'Água, como você preferir, que também é um relato da sereia no folclore brasileiro, mostrando que sim, tem influência nórdica aqui nos nossos mitos. E o Brasil não é o único que pegou isso, não, tá? E não foi só o Brasil que adotou a mitologia grega como função, não. A gente tem a Iara aqui, faz parte do nosso mito, a Mãe d'Água, como eu já citei, que também faz parte dos nossos mitos, mas não foi só o folclore brasileiro que absorveu as sereias, não. Tem muito mais do que só isso. A gente tem na mitologia Antioquia, né? Na mitologia de Antioquia, a deusa Aragares, que era uma sereia no século 1000 antes de Cristo, que era uma mulher peixe, né? Descrita como uma mulher peixe. A gente tem no folclore eslavo, que é da cultura nórdica, uma mulher chamada de Achavure, que é chamada de mulher do mar, que ela também é descrita como um ser do folclore escandinavo, tendo parte peixe e parte mulher, também é bem antiga, e a gente tem outras menções ao longo das eras. Ou seja, não é só o nosso folclore que pegou a Iara e a Mãe d'Água, não. Tem muitos outros folclores, como o folclore escandinavo, o folclore do próprio sistema ali, na mitologia nórdica e outros mais, né? Ao longo das eras foram feitas e reprisadas várias ideias de sereia. Pergunta para Ariel, né? A Disney tem Ariel aí até hoje, né? Então pergunta para Ariel o quanto as sereias ainda são representadas. Mas aquela ideia que a gente tem da Ariel, de uma sereia boazinha, que não sei o quê, é dificilmente vista. Pelo menos em textos mitológicos originários da Grécia Antiga, esse
contexto de sereia boazinha, é dificilmente visto. Pode ser visto, mas é muito raro. Normalmente elas são vistas como símbolos de beleza, força e poder, sendo tão carismáticas e tão bonitas, né, tão belas e também tão perigosas. Elas podem sim afogar e fazer navios, marinheiros se perderem, hipnotizar marinheiros e tudo mais. Também podem guiar esses marinheiros para portos seguros e levá-los em segurança em mares revoltosos, como também podem se apaixonar por humanos e ficarem perdidamente apaixonadas, como é o caso da Ariel da Disney. Ou também podem simplesmente serem aquelas que devoram os homens que se encantam pela sua luxúria, como são nos primeiros textos. Ou seja, no geral, elas são vistas como símbolos de beleza, poder e, muito mais do que isso, de respeito. Um respeito pelas forças do mar, pelas profundezas da água e pela imensidão do próprio oceano. Seja na Disney, no folclore brasileiro ou mesmo nas grandes lendas e mitos, as sereias sempre vão estar presentes como símbolos de beleza, força e mistério. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.